Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Ainda faz sentido ser igreja quando vivemos cada vez mais numa sociedade onde cada um pensa cada vez mais em si e menos nos outros? Ainda faz sentido ser igreja? Dizemos que vivemos num mundo que está perdido espiritualmente, mas será que nós acreditamos nisso quando as provações chegam até à nossa vida? Será que acreditamos que vivemos numa luta espiritual diariamente? O título da mensagem de hoje é Lutando Juntos. E vamos abrir então as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 27 até ao versículo 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27 até ao versículo 30. Nos versículos anteriores a este, percebemos que para o apóstolo Paulo, viver e morrer era sobre Jesus Cristo. Ele desejava muito ir para o céu. No entanto, para o bem da igreja, ele desejava continuar a viver. Mostrou-nos assim o grande valor que nós devemos dar à igreja de Jesus. Hoje nós iremos perceber como devemos ser igreja perante as dificuldades que nos surgem no caminho, nomeadamente também com aqueles que nos querem mal. Lutando juntos só é possível quando juntos formos igreja. Vamos ver então isso no versículo 27. Vivei, e aqui tem a ideia, a conotação em relação aos outros, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes num só espírito, com uma só alma, lutando. A ideia aqui de lutar é trabalhando lado a lado, juntos pela fé evangélica, juntos pela crença no Evangelho. Então a cidade de Filipos era uma colónia romana e os seus habitantes possuíam muitos direitos dos cidadãos de Roma. Por isso, tinham um grande orgulho na sua cidadania terrena. Paulo, ao escrever-lhes esta carta, diz-lhes para eles não viverem com orgulho em serem romanos, mas para viverem como cidadãos do reino celestial. Isto é, de maneira digna do Evangelho. Então, o que quererá Paulo dizer à igreja com estas palavras? Vivei de modo digno do Evangelho em relação às pessoas lá de fora. Em primeiro lugar, quer dizer união. Quando Paulo diz, estai firmes num só espírito, com uma só alma, está a indicar à igreja que deve viver em união para testemunho daqueles que não são cristãos. Isto significa que evidenciamos o valor do Evangelho através da nossa união, ao mostrar que Deus transformou pessoas que eram suas inimigas em suas filhas, por meio de Jesus, formando-nos assim um só corpo, a igreja, sendo Jesus a cabeça. Então a união que deve existir entre nós serve de testemunho ao mundo daquilo que Deus fez ao transformar pessoas inimigas em suas filhas, formando um só corpo. Então a mensagem do Evangelho é dupla: união com Jesus e a união entre as pessoas que são de Jesus. Em segundo lugar, Paulo mostra-nos que viver de modo digno é olhar para as coisas deste mundo de outra forma que o mundo olha. Nós devemos olhar para as coisas deste mundo de outra forma como olham as pessoas que não são cristãs. Daí que no capítulo 3, versículo 7, o mesmo Paulo diz que o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Então, ao vivermos de modo digno do Evangelho, estamos a afirmar que o Evangelho é tudo para nós. E sendo assim, nós iremos viver de forma diferente das pessoas que não têm Jesus. Em que sentido? Em que sentido é que nós temos que viver de forma diferente? Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação, mais uma vez, a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Logo, devemos viver a vida com integridade.
ao ponto das pessoas poderem não acreditar naquilo que nós dizemos, mas perceberem que nós somos dignos de confiança. Torna-se difícil então encontrar pessoas dignas de confiança, tanto nas nossas amizades, como às vezes até no nosso local de trabalho. Pessoas que ainda acreditam que a palavra tem valor e que honram os seus compromissos. E os cristãos, assim, devem ser conhecidos como pessoas íntegras em todo o seu caminhar. Em terceiro lugar, devemos também viver em coerência com a palavra de Deus, ao ponto de olharem para nós e dizerem o seguinte: ele vive naquilo que acredita. Eu posso não acreditar, mas eu sei que, ao olhar para o Jonatas, ele vive naquilo que acredita. Em quarto lugar, viver de modo digno do Evangelho é viver em modo de arrependimento. Ou seja, devemos ser conhecidos como pessoas que pedem perdão e pessoas que perdoam também. Pessoas que não ficam rancorosas com o que lhes fazem, mesmo sabendo que a dor provocada por amigos é sempre a dor que dói mais. Quando nós somos magoados por pessoas que são nossas amigas, é a dor que dói mais. Mas nós devemos ser conhecidos por pessoas que perdoam e que não ficam rancorosas. E ao vivermos então de modo digno do Evangelho, conforme vimos, estamos unidos num só corpo, espírito e alma, para lutarmos juntos pelo Evangelho diante do mundo. Ninguém conseguirá derrubar uma igreja que confia em Deus e que vive unida. Não tenhamos dúvidas. Ser igreja é uma declaração mútua que trabalhamos e lutamos juntos contra um inimigo comum a todos. Quem é esse inimigo? Quem é o inimigo das nossas almas? Efésios 6:2. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas religiões celestiais. O que é que este texto nos indica? Que nós vivemos numa luta espiritual e precisamos lutar contra o inimigo certo e lutarmos juntos pela verdade do Evangelho. Duas evidências de que nós temos um inimigo espiritual. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós somos atacados espiritualmente. Não tenhamos dúvidas. Quanto mais nós dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, quanto mais nós tivermos o nosso cuidado com a palavra, com a oração, mais vamos ser atacados espiritualmente. Porque o diabo, à luz de 1 Pedro, anda ao nosso derredor, bramando a quem possa tragar. Em segundo lugar, uma segunda evidência. Quantas vezes nós não nos chateamos antes de ir para a igreja? Ou depois de sairmos da igreja? Nós já tomámos algumas medidas lá em casa, não é? Não se tem muitas conversas no carro. Vamos pôr música espiritual, não é? Para evitar conversas, para virmos em bom espírito para a igreja. E depois de sairmos da igreja, evitar falar das coisas que não correram tão bem ou das coisas que correram mal. Porque o diabo, ele é astuto. No entanto, quanto mais vivemos de modo digno do Evangelho, mais coisas acontecerão. Versículo 28. E que em nada estáis intimidados. Aqui a ideia de assustados, receosos pelos vossos adversários, opositores, pois o que para eles é prova evidente da sua perdição, destruição, é para vós outros da vossa salvação, e isto da parte de Deus. Então Paulo sabia por experiência própria que ao lutar pela verdade do Evangelho, vários opositores iriam levantar-se, tanto de fora como de dentro da igreja. E relembrar que a igreja estava a sofrer com os falsos profetas. A expressão em nada estáis intimidados era usada para os cavalos que ficavam facilmente assustados. Com isto, Paulo está a dizer para os cristãos que estão a ser perseguidos para não se assustarem, tal como os cavalos, desistindo perante qualquer ameaça na sua vida. Não é verdade que desistir não é quase sempre o primeiro sentimento que nós temos quando o medo chega até à nossa vida? Bem, eu vou desistir disto. Eu já não quero saber, eu vou desistir. Qual a razão de Pedro, em Mateus 26, 69 até 75, aquele que parecia o mais forte, o mais destemido, aquele que estava pronto e pegou na sua espada para cortar a orelha de Malco, quando lhe perguntaram: não eras tu que seguias a Jesus? Não eras tu que estavas com Jesus? Pedro, aquele mais forte, disse: não era eu. Vocês estão enganados.
O que é que fez com que Pedro negasse Jesus? Medo. Abraão também sentiu 2 vezes, aliás, Abraão também mentiu 2 vezes sobre a identidade de Sara, dizendo que ela era sua irmã, quando ela, na verdade, era a sua mulher. Gênesis 12 e Gênesis 20. E devido a quê? Medo. Poderão estar agora a pensar, Jonatas, hoje nós não sofremos ameaças. Nós hoje já não sofremos perseguições para ficarmos assustados. Ninguém nos massacra a nossa fé. Quero dizer que, em certo sentido, não é de todo verdade. É verdade que em Portugal ninguém morre por dizer que é cristão. E comparar aquilo que nós sofremos com os países onde há perseguição, e obrigado, Rita, pelo teu trabalho acerca dos países que estão a ser perseguidos, pode parecer simplesmente ridículo. No entanto, ainda recentemente alguém me disse o seguinte, que teve vários caminhos bloqueados a nível de trabalho na sua vida por ter afirmado a sua fé. Basta ver também, por exemplo, como os nossos filhos sofrem na escola quando dizem que são cristãos ou que não concordam com determinadas coisas. O meu filho, por exemplo, foi ridicularizado. Inclusive, levaram bandeiras para a escola para gozarem com ele, por ter dito alguma coisa que ele não concordava. Eu recordo-me também na escola primária, não sei se já contei aqui, mas lá na escola primária em Tondela, durante os 3 primeiros anos, dividiam a escola a turma entre os bons alunos e aqueles que eram, desculpem a expressão, os burros. E eu era colocado nos burros, sendo que tinha as coisas certas. E o meu pai teve que ir fazer queixa. E o único motivo pelo qual eu era colocado nos burros é porque eu era o filho do pastor evangélico. Quando a professora se reformou, veio uma nova professora, a professora Alzira, e rapidamente ela acabou com aquela divisão e eu passei a ter notas interessantes e eu ficava admirado. Mas o que é que eu estou a fazer diferente? Eu estou a estudar o mesmo. Eu não percebia, só mais tarde é que o meu pai me explicou. Sim, podemos ver que de certa forma há alguma perseguição aos cristãos, até pela perspectiva contrária. Isto é, se nós formos verdadeiros, nós muitas vezes também não damos o nosso testemunho. Devido a quê? Ao medo de sermos colocados de parte ou ridicularizados. Ou então de não progredirmos na carreira. Sim, o mundo tolera muitas coisas absurdas, mas não aceita que alguém venha dizer que só há uma verdade, que é Jesus Cristo. Por outro lado, Deus não aceita que digam que não há uma verdade, porque isso é traí-lo a si mesmo e trair a sua palavra. Parafraseando Heber Campos Jr., o mundo aceita que possas ter várias amantes, mas Deus não tolera ser traído. Então, isto deve nos fazer pensar, se nada neste mundo coloca em causa a nossa fé, possivelmente é porque a nossa fé em nada tem desafiado este mundo. A fé evangélica, termos usado aqui no Paulo, no versículo 27, será sempre loucura para o mundo. Como o mundanismo devia ser loucura para o cristianismo. O problema está quando os cristãos acham que viver de acordo com o Evangelho é uma loucura. E não sou eu que o digo, é a própria Bíblia, 1 Coríntios 1, 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então vivemos nesta luta diária de forma mais ou menos subtil entre fé e mundanismo. Há sempre um preço a pagar para quem é cristão, seja com aqueles que estão à sua volta, às vezes até com o seu próprio eu, porque temos que o negar. E é inevitável esta luta. Ao olharmos então para a parte final deste versículo, Paulo vem animar os cristãos em Filipos, dizendo-lhe que qualquer tipo de oposição ao Evangelho mostra o estado final dessas pessoas. Isto é, quem persegue a fé evangélica mostra que o seu destino final é a destruição. E aqueles que sofrem devido à fé evangélica mostram que o seu destino final é a salvação. E nós não nos devemos então deixar corromper
porque sabemos qual é o nosso destino final. Por isso temos de ter força para lutarmos juntos pela fé evangélica, até porque nós vamos lutar sabendo que em Jesus nós já vencemos. E aqui fé evangélica é muito mais do que os evangélicos. É o Evangelho em si. Versículo 29 e 30. E aqui vai apertar mais. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes, sofrer por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate, a mesma luta interna que viste em mim. E agora, ainda agora ouvis que é meu. Então, neste versículo encontramos duas verdades que nos devem ajudar a lutar juntos pelo Evangelho. Em primeiro lugar, é Jesus quem concede a graça de sofrer. É Jesus quem concede a graça de crer. Quanto a crer, a Bíblia diz-nos que a fé é um dom de Deus. Não é algo que nasce em nós naturalmente, até porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E uma pessoa morta espiritualmente não pode ter fé. É a verdade que nós encontramos em Efésios 2:5 e Efésios 2:8 e 10. Estando nós mortos em vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se cremos, foi porque nascemos primeiramente de novo, espiritualmente. E é impossível, inclusive, haver fé sem um novo nascimento. Nós vimos isso há pouco tempo numa classe com o Mateus. Nós vemos isso em 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, ele é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Então, para crermos, e por isso o texto fala que é um dom de Deus, Deus precisa tirar o nosso coração de pedra e dar-nos um novo coração. Ezequiel 36, 26 e 27, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Agora pensemos. Qual a diferença que faz quando lutamos juntos espiritualmente, sabendo que a fé é um dom de Deus? Vai-nos dar, sabem o quê? Humildade. Dar-nos-á então humildade, pois sabemos que somos salvos foi porque Deus nos salvou e não foi porque nós nos salvamos. No reino de Deus ninguém é melhor do que o outro. Nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Então, saber que é Deus que dá o dom da fé dá-nos humildade. Daí que a arrogância não deve entrar na vida da igreja. Dá-nos também a certeza da presença de Deus. Se Deus nos salvou para si, chamando-nos inclusive a seus filhos, certamente não nos irá abandonar na hora da tribulação, nem na hora da celebração. Deus está presente. E nós não devemos perder este sentido da presença de Deus. Humildade, presença e, em último lugar, também nos vai dar união. Só há verdadeira união na igreja se essa união vier da fé. Se não for devido à fé, nós vamos andar apenas juntos quando concordamos uns com os outros. A fé ajuda-nos a manter-nos unidos, porque sejamos sinceros. É difícil ficarmos unidos quando a provação vem, porque é sempre mais fácil lavar as mãos, fugir ou arranjar bodes expiatórios. É curioso que estava a ler um artigo de ver que quando vem um problema qualquer à família, um problema grave, às vezes até com saúde do filho, muitas das vezes aquilo que acontece é que os pais, em vez de se manterem unidos, eles divorciam-se. E o que é que isto significa? Que nós, enquanto igreja, quando tivermos um problema sério, se nós estivermos ligados pela fé, nós vamos manter-nos juntos, porque aquilo que nos liga é Jesus Cristo e não são os nossos gostos. Nós podemos discordar, nós podemos até ter visões diferentes, mas nós sabemos uma coisa: é Jesus o elo de ligação entre as nossas vidas. A fé ajuda-nos então a viver unidos apesar das divergências, apesar de pensamentos diferentes. Romanos 12, 4 e 5. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros.
Gálatas 5, 13 e 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, o mesmo Deus que nos dá esta graça da fé, que nos faz então ser unidos, humildes e acreditar na presença dele, é o mesmo que nos concede a graça do sofrimento pelo facto de sermos cristãos. Podem estar assim a pensar. Mas como assim, Jonatas? Como é que Deus, aquele que é amoroso, concede a graça do sofrimento à nossa vida? Como é que o sofrimento que eu estou a passar na minha vida neste momento pode ser uma graça de Deus? Na Bíblia nós podemos ver em primeiro lugar que o sofrimento é prometido. Segundo a Timóteo 3,12, ora, todos quantos viverem piedosamente em Cristo Jesus serão, não é podem ser, serão perseguidos. Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, o sofrimento é uma realidade. Há uma promessa também para quem sofre espiritualmente. Romanos 8, 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. 1 Pedro 4, 12 a 16. E estou a citar para provar aos irmãos que não são as minhas ideias, mas é a própria palavra que interpreta a palavra. Amados, não fiquem perturbados com as duras provações que surgem no vosso meio, como se isso fosse uma coisa estranha. Não fiquem perturbados. Pelo contrário, alegrem-se por tomarem parte nos sofrimentos de Cristo. Deste modo poderão sentir alegria e felicidade quando Ele manifestar a sua glória. E serão felizes se forem maltratados por seguirem a Cristo, porque o Espírito glorioso de Deus repousa em vós. Que ninguém tenha de ser castigado por matar, por ser ladrão, por difamar ou por se meter na vida alheia. Mas se alguém sofre por ser cristão, não se envergonhe por isso. Pelo contrário, dê glórias ao Senhor Deus por ter o nome de cristão. Então Paulo está a mostrar-nos assim que Deus controla todos os eventos, mesmo aqueles que nós não percebemos as razões, tendo em vista o nosso bem. A provação, segundo Tiago, capítulo 1, serve para o nosso crescimento espiritual. Sim, às vezes nós somos testados na nossa vida, provados na nossa vida, para nós aprendermos a dobrar os nossos joelhos, a derramarmos as nossas lágrimas e dizermos ao Senhor, vem-nos ajudar, vem-nos abençoar, eu preciso de Ti, eu reconheço que não consigo mais viver a minha vida. E é somente pela fé que podemos dizer que o sofrimento é um privilégio nas nossas vidas. Porque se não for pela fé, nós vamos entrar em desespero. Cristãos desesperados são cristãos que não estão a manifestar fé. Reparemos na conclusão de Paulo sobre o sofrimento na sua vida, segundo aos Coríntios 12, 7 e 10. 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Então sofrer por amor a Cristo é um privilégio que devemos encarar com a certeza que Deus está connosco, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Romanos 8, 28. Então, se estamos a sofrer, que nós possamos dizer ao Senhor, vem ajudar, toma conta da minha vida, eis-me aqui. Não é em vão que Paulo diz no versículo 30 que eles viram isso acontecer na sua vida. Por exemplo, em Atos 16, versículo 16 a 40, Paulo e Silas estavam presos injustamente por serem cristãos. O que é que eles estavam a fazer enquanto estavam a aguardar pela decisão? Cantavam louvores a Deus, porque sabiam que tanto a fé como o sofrimento eram dádivas de Deus. Por isso não desprezemos o louvor na hora da aflição, pois ajuda-nos a recordar que tudo é sobre Jesus, tanto o crer
como o sofrer. Não é em vão que em algumas culturas, quando alguém morre, as pessoas cantam para terem o foco certo. E nós precisamos de louvor para termos o foco certo. Paulo mostra assim à igreja de Filipos e à igreja da Graça que nós não estamos sozinhos no combate. A palavra no original indica a necessidade de força e resistência. Até porque nós não somos os primeiros a passar por lutas espirituais na nossa vida. Às vezes, parece que a vida traz apenas dor à nossa família e àqueles que nos são mais próximos. A nossa mente surgem pensamentos negativos e o coração começa a ficar seco espiritualmente. O cansaço, a ansiedade e a tristeza começam a surgir e nós não sabemos o que fazer. Quando isto acontecer, não tenhamos então receio de dizer a Deus como nos sentindo, expondo por completo o nosso coração. Não vale a pena esconder nada de Deus. E depois o que é que fazemos? Esperamos. E esperamos pacientemente. Porquê? Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Espetáculo. E correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Então, é muito interessante, quando estava a preparar este sermão e estava a escrever este texto, os irmãos sabem que nós temos estado a orar por novas instalações. E assim que eu escrevi este versículo, recebo um telefonema da senhora da imobiliária a dizer que aquelas instalações foram vendidas. Já não há mais hipótese. E eu leio o que estava a escrever: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor. Curioso. A Igreja, ao longo dos séculos, sempre avançou, mesmo diante do ambiente hostil. Mas nunca avançou quando ficou num estado de apatia ou letargia espiritual. Por isso nós precisamos ser desafiados. Precisamos desafiar-nos mutuamente na missão que Deus tem de fazermos discípulos. Por maiores que sejam as lutas que enfrentamos, nós não podemos deixar de falar quem é Jesus. E eu ouço muito mais alguém provado e que me fala de quem é Jesus do que alguém que fala de cor e que nunca passou nada na vida. Não tenhamos dúvidas que precisamos uns dos outros. Inclusive é para orarmos e para apoiarmos as gerações mais novas a terem um compromisso com Jesus e a Igreja. Sim, nós precisamos de apoiar as gerações mais novas, sabendo que elas vão falhar como nós falhamos. E muitas vezes nós não temos paciência para esses momentos mais novos ou para esses momentos de falhas dos mais novos. Não é fácil ser cristão na escola nos dias de hoje. E atenção, nós não devemos comparar com aquilo que nós sofríamos no nosso tempo. Se nós o fizermos, nós já perdemos a capacidade de ajudar os mais novos. Os mais novos precisam ouvir da Igreja palavras de encorajamento bíblico e não de rejeição. Porque se nós não encorajarmos os nossos jovens, o mundo irá fazer à sua maneira. Os nossos jovens precisam de ouvir a verdade em amor, precisam de ouvir encorajamento, precisam de ouvir palavras de motivação. Deve haver, assim, uma sinergia entre a palavra ensinada no lar, que é a responsabilidade primária é dos pais, e a Igreja deve ajudar as famílias na educação espiritual dos seus filhos. Precisamos ser Igreja para os mais novos. Precisamos ser Igreja para os menos novos. Por isso, Igreja da Graça, continuemos a investir nas gerações mais novas. Quando eu cheguei aqui, esta Igreja sempre se preocupou com as gerações mais novas, com a Escola Bíblica de Férias. E brevemente vamos ter uma escola bíblica de férias. Nós precisamos de voluntários para dar vazão a estas crianças todas que nós temos e que estão aí a chegar mais e vêm aí mais. Temos 2 grávidas na nossa igreja, não sabemos se uma delas está a ter o parto agora ou não. Não sei, não está presente, ficamos sempre assim a pensar. E temos mais uma grávida de 9, 10, 11 semanas. Nós louvamos ao Senhor por essas vidas. Então, desde há muitos anos, a Igreja da Graça investe nas gerações mais novas e queremos ser intencionais nos nossos encontros. Obrigado por aqueles também que já disponibilizaram a sua casa para receber os adolescentes nas suas casas e poderem estar com eles e oferecerem o seu espaço. É uma bênção.
como também às pessoas que têm investido financeiramente para que as nossas crianças, júniores e adolescentes possam ir juntos ter o seu acampamento nos Açores. Precisamos de cuidar e lutar juntos pela fé dos mais novos. Não é em vão que muitas igrejas estão preocupadas porque a transição entre a adolescência e a juventude não está a ser fácil e as igrejas estão a perder muito. Não é para outras igrejas, para o mundo. Precisamos então lutar juntos, mesmo podendo haver dificuldades no caminho. Hebreus 10, 24 a 25. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Reparem, não deixemos de congregar-nos. A importância de estarmos juntos enquanto igreja, como é costume de alguns. Já naquela época, o autor de Hebreus lutava contra as pessoas que faltavam à igreja. Como é costume de alguns anos, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes o que o dia se aproxima. Então, em Jesus conseguiremos enfrentar as lutas mais difíceis, como amparar aqueles que falham. Eu não sei o problema que tu estás a passar neste momento, mas de uma coisa eu sei. Jesus é bom. Eu não sei a luta que tu estás a enfrentar neste momento, mas sei-te dizer uma coisa. Deus não falha. Deus é fiel. Assim mesmo. E Ele cuida dos seus. Então que cada um de nós ao sair daqui possa sentir que é igreja e que juntos vamos lutar pelo Evangelho. E ao surgirem provações, que a nossa atitude não seja fugir, não seja entrar em guerras internas, e já estou a abrir espaço para a próxima semana, nem nos distanciarmos uns dos outros, que possamos sim lembrarmos que Deus nos concedeu a graça da fé e do sofrimento para que juntos possamos exaltá-lo, mesmo diante da oposição. E isso será a evidência da nossa salvação e da condenação daqueles que nos fazem mal por sermos cristãos. Que nunca nos possamos esquecer que somos um só rebanho para lutarmos juntos e não para lutarmos uns contra os outros. Somos um. Lutamos juntos e nunca nos esqueçamos que o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o nosso familiar, não é a nossa sogra. O nosso inimigo é o diabo, que anda ao nosso redor e vivemos numa luta séria espiritual. E não nos devemos esquecer que nós vamos à luta em oração e com a palavra. Mais nada, porque Deus faz tudo no nosso lugar. Que Deus nos abençoe.